Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós estamos no Apocalipse de Paulo. Nós vamos a partir do verso 3. Eu falei de duas características antes da volta de Cristo, né? O verso 3 vai mostrar as duas. Eu vou focar mais na primeira e a segunda característica fica para a semana que vem. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3. Acharam o texto? Acharam? Vamos a partir do verso 1, só para pegar contexto. Vamos ler então os primeiros 3 versos do capítulo 2. Irmãos, acerca da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, vos pedimos que não mudeis facilmente o vosso modo de pensar, nem fiqueis assustados por causa de espírito, palavra ou carta atribuídos indevidamente a nós, como se o dia do Senhor já estivesse bem perto. Ninguém vos engane de modo algum, pois isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Senhor, nesta manhã nós queremos te engrandecer e te louvar pela tua grandeza, o teu amor. Obrigado, Deus, pelo privilégio que nós temos para ouvir da tua palavra. Fala conosco, Deus, também, e que nós possamos, na alegria do Senhor, termos a expectativa do teu iminente retorno. A ti, ó Deus, damos glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Quem já fez uma receita errada? Receita de bolo, comida, alguma coisa, errou em alguma coisa? A mãe sempre falava que os primeiros macarrões que eu fiz, quando eu comecei a cozinhar macarrão, e mamãe falava, mas era uma verdade até o momento que eu experimentava, eles eram sem sal. Macarrão sem sal é ruim, né? Porque na hora de você botar o molho, vai ter que ficar um molho mais salgado, ou às vezes não tem jeito. Errou no ponto, errou mesmo. Mamãe sempre falava que era melhor, de qualquer maneira, uma comida sem sal do que uma comida extremamente salgada. Porque uma comida sem sal, pelo menos a pessoa vai, joga um pouquinho e resolve. Mas quando a comida fica muito salgada, você vai fazer o quê? Mas não tem coisa pior do que a pessoa fazer café e jogar farinha ao invés de açúcar. Não, farinha é pior. Porque você vai jogando então a farinha, vai fazendo assim, vai colocando a colher, vai mexendo ali e vai ficando uma massa. Aí você sabe que tem uma coisa errada, né? Quando Paulo fala aqui, gente, sobre os sinais sobre a volta de Cristo, a primeira questão que nós vemos, ele vai dizer que ninguém vos engane, pois a volta de Cristo não acontecerá, e por isso é importante levar a receita neste caso. Porque a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro aconteçam duas coisas. Quer dizer, essas duas coisas têm que acontecer primeiro, antes da volta de Cristo. Então, nós estamos falando do A mais B igual C. A primeira característica é um problema que será interno da igreja, que é a apostasia. Isso é interno. A apostasia não vem de fora. Ela nasce dentro do arraial. É o joio no trigo. E a segunda característica que deve aparecer antes da volta de Cristo é a revelação. E aí é interessante essa palavra revelação, você conhece ela no grego. Sabe qual é? Apocalipse. Porque isso que significa Apocalipse, revelação. Apocalipse não quer dizer o fim, é revelação, só isso. Quando a pessoa fala é um evento apocalíptico, literalmente ele está dizendo um evento revelado. Mas enfim, ninguém anda com isso, né? Você não vai brigar com isso. Mas vai ser revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que João vai chamar ele de como? O anticristo. Então veja que a igreja vai viver o anticristo é um evento externo da igreja. Externo.
Então perceba que duas coisas devem acontecer antes do retorno de Jesus: a apostasia e a aparição do anticristo. Por isso que eu falo para vocês que Paulo é pós-tribulacionista. Porque Jesus também é pós-tribulacionista. E João também era pós-tribulacionista. E a Bíblia é, na verdade, pós-tribulacionista. Mais uma vez, eu sinto muito se você pensa que Cristo vem antes da grande tribulação. Eu sinto muito e eu prefiro falar para você que não é assim, antes de criar para você uma falsa expectativa de uma coisa que não vai acontecer. Que nós temos na nossa cabeça uma mentalidade de que a volta de Cristo vai ser fugir dos problemas. E não vai ser assim. A gente não vai fugir dos problemas. Na verdade, a volta de Cristo será o momento em que o ódio do mundo com relação à igreja se tornará maior e, vamos dizer, insustentável. Só que dentro da nossa realidade, dentro da nossa sociedade, e é claro que nós não andamos, um cristão não pode andar caçando briga, por outro lado, a briga ela vem sozinha, você não tem que caçar, ela vem até você. Faça um teste. Veja, qualquer comentário com relação à igreja nas redes sociais ou em qualquer site de notícias, leia os comentários. Pule a notícia, vá para os comentários. Faça isso e você vai dobrar joelho e vai falar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o Senhor vai dizer: é princípio das dores. Mas vamos lá com o texto, né? Antes de que a pessoa fique toda preocupada e comece depois a falar o que nós faremos, né? A primeira característica é a apostasia. Apostasia é a negação da fé. Isso que literalmente apostasia quer dizer. Apostasia, ela significa abandono. Isso que a palavra apostasia quer dizer, abandono. O que é justamente uma rebelião contra a fé cristã. Apostasia sempre teve, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, existe desde o primeiro apóstolo, na verdade, foi a serpente, né? Com que Deus falou, não poder comer? Não, a gente não pode comer, nem tocar. Ah, não, Deus errou. Ele, na verdade, está guardando o melhor para ele e o pior para vocês. O primeiro apóstata, aquele que tenta distorcer, foi Satanás. Satanás foi um falso profeta nessa hora. Mas a apostasia sempre aconteceu. O detalhe é que aqui, o que Paulo vai mostrar é que virá a apostasia. Não é aquelas heresias que nós estamos acostumados a ouvir. Isso é princípio. É somente uma questão para que os nossos sentidos fiquem mais aguzados. É para que nós possamos a cada dia diferenciar a verdade do erro. Toda heresia que se levanta, todo falso ensino que se levanta, para nós cristãos é uma maneira de fortalecer a nossa fé. Não por causa da heresia, mas por causa de que nós então precisamos aprimorar ainda mais a nossa fé, porque chegará um ponto em que a diferença entre a verdade e o erro será coisas miúdas, difíceis, porque as pessoas terão aparência de piedade, como Paulo falará para Timóteo. E vamos para o primeiro texto, vamos com as cartas pastorais. Já que estamos falando de Paulo, vamos ficar com Paulo. 1 Timóteo 4:1, vamos pela ordem, né? Aí você tem somente, no meu caso, eu só viro a página, eu já estou em 1 Timóteo 4. Só virar a página, só abrir, você está já em 1 Timóteo. Aí vai no capítulo 4, no verso 1. Acharam? O Espírito Santo, né? Afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia de homens mentirosos que têm a consciência insensível. O que eles vão falar? Eles proíbem o casamento,
E nós temos hoje no nosso meio pessoas que falam que união estável é casamento. Segunda questão. Ordenam a abstinência e não tem crente vegano? Que fala que comer carne é pecado? E aí? E tem crente que quer voltar ao judaísmo e que nós percamos a oportunidade de comer um lombinho de porco, um pernilzinho no Natal. Ordena a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. E aí Paulo vai falar que a comida é boa se é levada com oração e ação de graças. Agora, veja o seguinte, proibir o casamento, Jesus falou, e veja o detalhe, Jesus falou que haverão eunucos por causa do reino de Deus. Mas Jesus falou que isso era um dom de Deus. Aqui neste caso, eles estão indo além, porque também haverão pessoas que vão promover que as novas gerações não se casem. Por quê? Porque os dias são maus. Então, para que casar? Para que ter filhos? Não é o que está acontecendo também hoje? Eu falo para vocês, casem e tenham muitos filhos. Qual é a primeira questão? A pessoa pensa comumente em quê? Dinheiro. Mas você sabe que dinheiro não é o problema? Dinheiro não é o problema. O problema é que os nossos padrões de vida, nós queremos padrões elevados. Nós queremos viajar por o mundo, nós queremos conhecer o mundo, nós queremos comer nos melhores lugares. Nós temos um estilo de vida que promove a autossatisfação e o egoísmo ao invés da glória de Deus. Esse é o problema. Por isso que tem pessoas que casam e querem esperar 5, 6, 8 anos de casamento para depois terem filhos. E vão perder os melhores anos, prestem atenção aqui, vão perder os melhores anos da vida para a criação de filhos, e quando tiverem o primeiro filho vão estar tão cansados que não vão querer o segundo. O filho vai chegar e vai dizer, avô, cadê meu pai? Eu sou seu pai. Não. Eu sei que meu pai me abandonou. Cadê meu pai? Nós estamos pervertendo a ordem bíblica por causa de um estilo de vida egoísta. Pastor, você teve 2 filhos, consideração médica no nosso caso. Fomos proibidos de ter o 3º filho, a não ser que eu queria ficar viúvo. Mas a Lisete queria 3. E quando a mulher quer, não tem homem que não resista. Nós temos que aprender, gente, este texto de 1 Timóteo, ele é tão atual, porque justamente está atingindo 2 coisas que se fala muito hoje. Não coma, não case. Você percebe? Isso, Paulo vai chamar isso de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Isso é apostasia, heresia. E você vê como nós abraçamos isso com total tranquilidade. Eu vou querer casar depois de fazer o pós-doutorado, vai casar com 30, depois vai ter filhos 40. Aí eu pergunto, você vai se aposentar quando? E quando você vai curtir seus netos? A resposta é nunca. Nunca. Trabalhe com as novas gerações a necessidade de casar e terem filho. Porque se é para acertar a vida para casar, vai casar aos 40. E quando tiver a vida acertada, ele não vai querer compartilhar a vida com o outro. Não vai. E se vai querer estabilidade para ter um filho, o primeiro filho desestabiliza. Então não vai querer ter o segundo.
Por quê? Porque nós estamos seguindo as modas e não a Bíblia. Qual é o número mínimo para ter filhos? Gente, pela realidade do nosso país, se você quer aposentar, no mínimo 3. Se você quiser aposentar. Porque possivelmente a Previdência no Brasil vai mudar para 70 anos, como mudou agora na Espanha, agora há pouco. Por causa de que não há contribuinte. Não há contribuinte por quê? Porque esses mesmos pais tiveram menos de 2 filhos. Percebe o problema? Até para aposentar, é bom ter vários filhos. Já que não quer pela Bíblia, então vamos pela aposentadoria. 2 Timóteo, capítulo 3. Agora vamos para outro aspecto pior. Eu viro somente duas folhas. Então, em 2 Timóteo, capítulo 3. Os primeiros 5 versos. Paulo, novamente para Timóteo, sabe, porém, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E agora Paulo vai trabalhar as características, as qualidades não, são os defeitos danados, o caráter dessas pessoas. Pois os homens, primeira característica, não é isso que fala agora? Amarão a si mesmos. Serão arrogantes. Quem é o pastor para estar falando essas coisas? Presunçosos. O pastor somente fala isso por quê? Porque ele não conhece minha realidade. Eu tenho uma vida melhor. Com menos filhos eu vivo melhor. Eu consigo viajar. O pastor não viaja. Blasfemos. Isso não está na Bíblia. Desobedientes a quem? Não estou falando... Aqui não é pai espiritual não, viu, gente? Aqui é pai mesmo. Não existe essa coisa de paternidade espiritual. Desobedientes aos pais. Ingratos. Ímpios. Sem afeição natural. Incapazes de perdoar. Caluniadores, descontrolados, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, com aparência de religiosidade ou piedade, mas rejeitando-lhe o poder. Paulo fala o quê para Timóteo? O que fala? Qual deveria ser a nossa atitude com relação a pessoas assim? Nós vamos acolher eles com amor? Vamos ver se Paulo fala o quê? Afasta-te. Foge dessas pessoas. Por quê? Porque isso contamina. Continua. Porque entre eles estão os que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres tolas carregadas de pecados, dominadas por várias paixões, que estão sempre aprendendo, mas nunca podem chegar ao pleno conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, Janes e Jambres são os nomes dos sacerdotes de Faraó, que a tradição judaica colocou. Eles também resistem à verdade. São homens de entendimento corrompidos e reprovados na fé. Mas eles não irão adiante, pois sua insensatez será revelada a todos, assim como aconteceu com aqueles. A todos quem? A todos? Não. A todos os que são de Cristo. Isso é Paulo, sobre a característica dos homens nos últimos dias, que é basicamente o que nós estamos vivendo hoje. Mas ainda nós não temos a apostasia, nós ainda estamos vivendo apostasias, pessoas que pregam falsamente, ensinos errados, heréticos. E sabe que o pior? O pior não é que esses vídeos estejam circulando na internet. Você não consegue controlar a internet. Aliás, você nem precisa que alguém controle a internet. Você precisa ter o critério bíblico para realmente aceitar aquilo que aparece na sua tela. Por quê? Porque nós somos muito inocentes. Qualquer coisa que alguém dizer, se falar Deus, Jesus, cita a Bíblia, então é de Deus. E não é. Se alguém falar bonito e falar alguma coisa agradável, então é de Deus.
E poderia não ser. Não estou falando que não seja, gente. Mas poderia não ser. Paulo vai mostrar, justamente em 2 Tessalonicenses, que isso vai acontecer antes. E é justamente como uma bola de neve. Ela vai crescendo, crescendo e crescendo. Hoje nós deveríamos ser tão criteriosos na hora de ouvir ou ler alguma coisa, que nós deveríamos pensar seriamente se aquilo que eu estou assistindo vale a pena. Nós deveríamos ter um senso criterioso tão amplo, que nós deveríamos reduzir as pessoas que influenciam sobre nós em aspectos teológicos e de fé. Porque, inclusive, pessoas boas, bem intencionadas, criam coisas que distorcem o evangelho e acrescentam obras, acrescentam heresias, ensinos fora do contexto bíblico. E a pessoa vai alimentando-se daquilo, achando que é de Deus e não é. E quando nós pensamos assim, nós deveríamos ficar como Pedro, né? Então, quem poderá ser salvo? Como nós realmente sabemos que o ensino é realmente bíblico? Como eu falei que somente vou falar da apostasia, eu não vou seguir na segunda metade do verso, porque aí Paulo vai enfatizar mais o anticristo. Como a questão da apostasia era algo muito comum naquela época, Paulo somente fala da apostasia, deixa e segue, não para o anticristo, que era mais novidade. Por isso que semana que vem a gente vai entrar nesse aspecto mais profundo do anticristo. Mas eu quero mostrar para vocês um detalhe, gente, que é uma grande necessidade de termos, por um lado, uma visão equilibrada das coisas. Por quê? Porque tem pessoas que esperam um avivamento global no mundo antes da volta de Jesus. Paulo fala o contrário. O que vai ter é um aumento das heresias. E, gente, veja, os caras mais famosos na mídia, comumente, não pregam o evangelho. Eles vão simplesmente alimentando o ego das pessoas, vai falando o que as pessoas querem ouvir, mas não usam a palavra do Senhor. Esse aumento é o que nós temos que pensar muito bem. Porque quando o mundo mais bate palmas para alguém que fala de Cristo, mais desconfiado você deve ficar. Porque o mundo odeia o cristianismo. O mundo não ama o cristianismo. Se o mundo amasse o cristianismo, os maiores prédios de uma cidade não seriam os shoppings, seriam as igrejas. Os prédios mais buscados, as pessoas buscariam não tanto a resposta nos políticos, mas a resposta nas escrituras. E nós vemos que nada disso acontece. Por quê? Porque o mundo não tem uma necessidade do cristianismo. Eles não percebem que o cristianismo é a verdade. Mas também nós não podemos pensar que nós vamos andar agora arrastados, que não tem mais convertidos e que este mundo, o jeito que nós somos o que somos e não vai ter mais ninguém. Isso também é errado. Nós precisamos ter uma visão equilibrada de que não vai ser um avivamento glorioso, mas também não serão umas trevas densas que impedirão que nós possamos exercer a nossa missão. Isso também não é verdade. Mas há um detalhe, gente, que eu quero enfatizar, porque nós devemos ter firmeza doutrinária. Por muito tempo, e nós vamos ver mais na frente, na própria carta, que Paulo vai enfatizar a necessidade de uma doutrina tradicional. O que é isso? Eu vou dar spoiler, né? Que isso já é no mesmo capítulo 2, um pouco mais na frente, porque justamente Paulo vai dar depois o que eles devem fazer, não para evitar o anticristo, porque isso é inevitável, mas para evitar que eles sejam enganados pela apostasia. E uma das questões é uma doutrina tradicional. O que é tradicional ali? Me permita dar o sentido correto da palavra. Porque nós entendemos tradição como costume. E, biblicamente, isso não é tradição. Tradição, na Bíblia, é ensino. Ensino. Mas nós temos um problema histórico.
nós não estudamos a Bíblia, nós não estudamos teologia e muito menos estudamos história. História da teologia. Quem já estudou história da teologia aqui alguma vez? E aí você vai entrar no assunto. Está gostando do livro? A primeira parte é meio amassante, mas depois você vai amar. Nós, gente, o nosso entendimento da Bíblia, ele não surgiu agora. Ele vem percorrendo a história da humanidade. A fé cristã é uma fé que nasce não em Cristo, nasce em Gênesis e vem percorrendo a história da humanidade através das Escrituras. E nós muitas vezes, porque não queremos estudar, ficamos somente com aquilo que você ouve aqui ou aquilo que alguém ouve. Muitas vezes, o que a pessoa traz é um ensino que ele inventou ou que alguém inventou nos últimos anos. Mas não há um respaldo histórico daquilo. E por isso é que nós temos mais heresias e denominações nos últimos 200 anos do que 1.900 anos de história do cristianismo. Nós temos mais diversidade de pensamento nos últimos 200 anos do que 1.900 anos de história do cristianismo. Por quê? Porque as pessoas deixaram de ler, deixaram de aprofundar na doutrina e disseram o seguinte: eu vou pegar a Bíblia, eu vou ler o texto e eu vou ensinar assim, direto. Nem fazem ligação com a história da Bíblia, com toda a história das Escrituras, não fazem ligação se aquilo que eles estão pensando realmente é o que é, e como você sabe que a sua conclusão bíblica é realmente bíblica. Você já pensou isso? Você lê um texto, você conclui. Somos seres pensantes. Você lê um texto, tira uma conclusão. Como você sabe que aquilo que você está pensando é realmente bíblico? Porque eu vou dizer para vocês, a Bíblia somente tem uma interpretação. A Bíblia diz, Pedro fala que a Escritura não é de interpretação pessoal. Quer dizer, a Bíblia tem somente uma interpretação. O texto bíblico somente tem uma interpretação. E eu pergunto para você, como você e eu sabemos que a interpretação nossa do texto é real? E pelas interpretações que outras pessoas ao longo do tempo também fizeram. Veja o seguinte, gente, falando de Atanásio, é bem interessante esse aspecto, né? Atanásio é um dos teólogos que eu gosto demais, gente. Descobri Atanásio este ano, eu amei Atanásio, uma pessoa fantástica. Mas, justamente, Atanásio é quem dá força e dá um planteamento melhor na doutrina da Trindade. Sem Atanásio, os capadócios, sem o trabalho tertuliano, o arianismo teria entrado na igreja com força e nós estaríamos mais perto das testemunhas de Jeová do que da Bíblia. E estamos falando do ano 400 depois de Cristo. 300 e pouquinho. Século IV. Então veja, quando você lê a história, você percebe que os problemas não são de agora. E as respostas que eles deram funcionam até hoje. Por quê? Porque a nossa construção da nossa fé, ela parte das Escrituras, mas ela vem de uma longa tradição cristã que chega até hoje. E nós estamos querendo somente ver agora, sem olhar como é que eles chegaram nessas conclusões. Isso fortalece a nossa fé. E Paulo vai falar justamente desse estudo tradicional. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos mergulhar nas Escrituras. Pastor, isso quer dizer que eu deveria aprender teologia? Gente, a minha resposta simples, clara e curta, sabe qual é? Você conhece, né? Mas é claro. Claro que sim.
Por isso a aula de doutrina. E por isso que eu falo para vocês, a aula de doutrina para qualquer membro da igreja. Porque nós precisamos conhecer o que cremos. Bem, não é somente uma vez que você vê doutrina e já sabe doutrina, você não sabe, não. Você precisa fazer o reforço constante. Você precisa reforçar seu ensino doutrinário, porque senão nós acabamos virando no tradicionalismo. E dali para o moralismo é um pulo. E quando nós vamos para essa área, nós perdemos a essência do evangelho e pervertemos o evangelho. Ou nós podemos ir para o outro lado da história para nos tornar libertinos e acabar sendo liberais. Quando há um ensino doutrinário bíblico, quando você e eu mergulhamos na palavra e entramos no ensino doutrinário, nós vamos diferenciar a verdade do erro. Fora disso, a pessoa vai dar para você, ou para mim, um monte de textos bíblicos desconectados da realidade, mas como ele citou a Bíblia, nós pensamos que é verdade. E não é. Por isso que a apostasia é um problema que nós temos que resolver, principalmente porque a apostasia, como eu falei, nasce dentro das igrejas. E não vem de fora, vem de dentro. Por isso que é mais difícil. E por isso todo cuidado é pouco nesse aspecto doutrinário. Por isso é importante você ler a Bíblia frequentemente, diariamente, tudo que você puder para ler. Por isso é importante você participar dos cultos. E se você quiser aprender mais, nós podemos dar para você uma referência de livros que você pode comprar para aprofundar. Mas fazer estudo avulso, sinceramente, eu não recomendo. Vou ser bem sincero, eu não recomendo. Não recomendo. Sabe por quê? Porque ninguém está isento de, nessa procura avulso, cair num erro. Então, assim, para concluir, não pense que porque você viu doutrina 40 anos atrás, você já aprendeu tudo. Não é porque você teve aula comigo de batismo que você sabe tudo e já não tem mais problema. E não é assim, não. Nós precisamos constantemente ler, aprofundar, conhecer. Cristianismo é uma fé que envolve razão. E o cristão deve ter como característica ser um povo que lê, que pesquisa, que busca, que conhece. Eu encerro com uma história que é engraçada, mas que fala muito da fama boa que nós temos como batistas. Em fevereiro, eu dei um treinamento para um grupo de pessoas que se reúnem numa igreja lá em Costa Rica, né? Um primo meu que é membro dessa igreja e trabalha com o Ministério de Finanças. Tipo o que seria aqui o Haggai e o Crown. Ele tem esse ministério, trabalha com isso e falou assim, você pode nos dar um tempo devocional, uma série de estudos, foi tipo um acampamento via Zoom. Eu queria tanto ir para esse acampamento, gente, físico, né, lá em São José de Costa Rica. Já pensou, gente? Que maravilha, né? Mas foi online. Aí lá foram 9 mensagens, e quando eu acabo, eles oram, né? Senhor, muito obrigado, obrigado Deus, porque o povo batista é um povo que estuda a palavra, é um povo com conhecimento teológico, é um povo que está e vai. E eu falei assim, se soubesse. Tá bom. Nós temos essa fama, gente. Nós temos essa fama. Sabe o quê? Vamos fazer bom uso dessa fama. Não é? Vamos tornar isso uma realidade, que não vire só promessa. Vamos ser o povo da Bíblia, mas um povo que estuda a palavra, mas que conhece também. Vale a pena, gente. Enquanto você mais estudar, você vai querer aprender mais.
é um caminho sem volta. Mas quer saber? Isso aumenta a nossa dependência do Senhor. Nosso amor por Cristo. É maravilhoso. Por isso que eu gosto da aula de doutrina. Você sabe agora, né? A minha queda por aula de doutrina. Porque na medida que eu mais ensino, mais aprendo. Quem mais aprende sou eu. Isso é maravilhoso. Eu não estou falando para esvaziar esta sala, viu? Mas volta e meia, dê um pulinho lá e ouça. Vale a pena sempre fazer uma reciclagem. Amém? Mais detalhes, semana que vem vamos falar do anticristo. Tá bom? Vamos orar?